Bom dia! Bom, vamos continuar aí o nosso assunto, falando agora de razão de semelhança entre volumes. Na última aula nós falamos da razão de semelhança entre perímetros, entre áreas. Nós vimos que é possível a gente trabalhar, tá? Com essas razões. E hoje nós vamos falar sobre a razão de semelhança entre volumes. Quando a gente fala de volume, nós vamos ter que nos referir a blocos, tá? A figuras com 3 dimensões. Porque para a gente trabalhar com volume, nós temos que ter largura, altura e comprimento. Tá certo? Então, eu tenho aqui essas duas figuras e eu já afirmo para vocês que elas são figuras proporcionais, tá? Ó, os cubos representados abaixo são figuras semelhantes. O cubo da figura 2 é formado por cubos iguais ao cubo da figura 1. Então, nós temos aqui. Podemos observar que as arestas do cubo maior medem o triplo da medida das arestas do cubo menor. Então, olha só. Aqui eu tenho aqui a medida de 1 centímetro. Aqui, ó, eu tenho a medida de 3 centímetros, tá bom? Então, tá sendo 3 vezes maior que essa aqui, que é a figura 1. Então, qual vai ser a constante de proporcionalidade aqui? 1 sobre 3, tá? Ó, 1 sobre 3. Não tem como simplificar. Essa é a constante de proporcionalidade. Outra informação aqui que vocês têm que saber, que como nós estamos trabalhando com cubo ele tem todas as arestas com a mesma medida. Ó, aqui vai medir 3, a altura dele mede 3, a largura, o comprimento dele mede 3, a largura dele mede 3, porque um cubo, ele tem todas as arestas com a mesma medida. Como eu acho o volume de um cubo, que eu vou precisar saber disso aqui? É só você multiplicar. A vezes A vezes A. Largura vezes altura vezes comprimento. Então, é A ao cubo. Então, qual é o volume desse cubo aqui? Ó, 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então, o volume desse cubo aqui, desse cubo maior, vai ser igual a 3 ao cubo. Porque a aresta dele mede 3. Vai dar quanto, hein? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como a gente fala de volume, ó, centímetros ao cubo. E qual é o volume desse cubo menorzinho aqui? Qual é a aresta dele? A aresta dele mede 1. Tudo aqui mede 1, ó, porque ele é um cubo. Então, é só eu pegar 1 vezes 1 vezes 1, ou melhor, 1 ao cubo. Quanto vai dar? 1 centímetro cúbico, tá? Então, o que eu vou fazer com isso aí, com essas informações? Eu já achei o volume de cada bloco, tá? Eu já sei também qual é a razão de proporcionalidade deles, porque é só eu pegar uma aresta e dizer que ela está para outra aresta. Então, eu tenho aqui já a constante de proporcionalidade, tá? Então, o que eu posso afirmar em relação a essas duas informações que eu já tenho? Está aqui, ó, o volume do cubo menor e o volume do cubo maior. Olha o que eu posso afirmar. Se eu colocar aqui em forma de razão o volume do menor para o maior, vai ficar assim, ó, 1 sobre 27, tá? E o que acontece com esse 1 sobre 27 aqui? O que esse 1 sobre 27 aqui ele é? Vamos analisar a constante que nós achamos lá. Nós achamos a constante de proporcionalidade que foi de 1/3, tá? Se você pegar essa constante de proporcionalidade e elevar ela a 3 ao cubo, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Elevar ao cubo é fazer o quê? É 1 vezes 3, vezes 1 vezes 3, vezes 1 vezes 3. É multiplicar isso aqui, né? 3 vezes por ele mesmo. Vai dar quanto? 1 ao cubo é 1, 3 ao cubo é 27. Então, olha o que acontece, ó. Dá exatamente 1 sobre 27. Então, esse 1 sobre 27 aqui é 1 vezes 3, vezes 1 vezes 3, vezes 1 vezes 3. Na realidade, é o quê? É a razão de proporcionalidade vezes a razão de proporcionalidade vezes a razão de proporcionalidade. Vai ser essa razão ao cubo. Então, olha a fórmula que nós vamos nos deparar em relação ao volume, tá? De sólidos semelhantes. Ó, que o volume de um está para o volume do outro, tá? Que isso aqui é igual a constante de proporcionalidade dos lados das arestas ao cubo. Então, nós vamos nos deparar com essa fórmula aqui
e vamos resolver várias situações em cima dessa informação aqui. Nós já trabalhamos isso em relação às áreas, então agora já fiz exemplos com vocês. Então agora vai ser mais fácil de vocês entenderem essa fórmula aqui, tá? Que quando eles forem semelhantes, que o volume de um dividido pelo volume do outro é igual à constante de proporcionalidade ao cubo. Quem é essa constante de proporcionalidade aqui? Tá? É esse número aqui que nós achamos lá em relação às arestas daquele cubo. Tá certo?